Olá, alunos da segunda série. Vamos fazer a correção da sexta atividade. Essa atividade vai concluir a parte de calorimetria. Calorimetria é a parte da física que estuda como medir a quantidade de calor recebida ou perdida de uma substância. Lembrando que calor é diferente do que a gente tem a definição aí no cotidiano. A definição de calor na física, calor é a quantidade de energia transferida de um corpo de maior temperatura para um de menor temperatura. Então, calor é a energia que passa de um corpo com maior temperatura para um de menor temperatura. Essa transição de energia é chamada de calor. Então, o calor é uma energia em movimento. A partir do momento que esses dois corpos, por exemplo, ficam com a mesma temperatura, eles entram em uma temperatura de equilíbrio, e aí essa energia cessa, essa transferência de calor cessa. Então, calor, sempre tenha bastante cuidado com essa palavra. Calor não tem o significado no cotidiano. Em física, calor é a transferência de energia de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Então, calorimetria mede quantidade de calor. E nós estamos estudando dois tipos de calor: calor específico e o calor latente. Antes de entrarmos na diferença desses dois tipos de calor, vamos dar aqui uma revisada na mudança de estado físico da matéria. A matéria pode ser apresentada em três estados físicos: sólido, líquido ou gasoso. Dependendo da temperatura de cada substância, ela pode passar de um estado para outro. Então, por exemplo, de sólido para líquido, nós temos aqui a fusão, processo onde uma substância passa do estado sólido para o líquido, ou a ideia de derreter pensando no gelo. O gelo está no estado sólido. A 0 graus Celsius, ele começa o processo de derretimento, o processo de fusão, a transformar do estado sólido para o estado líquido. Depois, nós temos o estado líquido para o estado gasoso. Processo de vaporização, que convertendo a água no estado líquido, por exemplo, no estado gasoso. O caminho inverso do estado gasoso para o líquido é chamado de liquefação ou condensação. Um exemplo de condensação aí comum é quando retiramos, por exemplo, uma lata de refrigerante da geladeira, deixamos em cima de uma bancada. Passa um tempo, ela parece estar suada. Não é que a água saiu de dentro da lata de refrigerante, é que a água que está no ar, em torno, na superfície da lata de refrigerante, entra no processo de condensação. Essa água que estava no estado de vapor, no ar, a umidade do ar, entra em contato com a lata de refrigerante, que está numa temperatura inferior ao do ambiente, e aí a água torna-se líquida outra vez. Então, é um processo de condensação. E o processo de solidificação é quando nós pegamos uma água, colocou na forminha de gelo e coloca no congelador. A água vai passar do estado líquido para o sólido. Esse processo é chamado de solidificação. Por quê? Nós vamos precisar dessas informações para fazer os exercícios abaixo. Então, mudança de estado físico da matéria. Do sólido para o líquido, fusão. Do líquido para o sólido, solidificação. De líquido para gasoso, vaporização. De gasoso para líquido,
condensação. E aí, nós temos a curva de aquecimento de uma substância pura. Isso aqui é muito importante, ó. Pura, substância pura. O que acontece? Quando a água ou qualquer substância está no estado sólido, substância pura, está no estado sólido, e essa substância recebe calor, a temperatura dela vai aumentando. Vai aumentando até chegar na temperatura de fusão, que é aquela temperatura onde a substância passa do estado sólido para o líquido. Detalhe, quando a substância é pura, nesse processo de fusão, a temperatura é constante. Observe que tem uma linha horizontal aqui. A substância continua recebendo calor, mas a temperatura continua a mesma. Então, vamos imaginar aqui. A água, no estado sólido, nós chamamos de gelo. Aí, o gelo está, por exemplo, a menos 10 graus Celsius. Começa a receber calor. Quando chega a 0 graus Celsius, o gelo começa a derreter. Por quê? É a temperatura de fusão da água. Quando a água passa do estado sólido para o líquido. Nesse processo de fusão, de derretimento do gelo, a temperatura vai ser de 0 graus Celsius. Começa a derreter, mas a temperatura ali é constante. Quando derrete todo o gelo, fica somente na fase líquida, aí sim a água começa a aumentar a sua temperatura. Vai aumentando a temperatura, aumentando, até chegar a 100 graus Celsius. Quando chega a 100 graus Celsius, a temperatura da água, 100 graus Celsius, começa o processo de ebulição, ou o processo de vaporização, onde a água passa do estado líquido para o vapor. Então, se você pega lá uma panela, tem água dentro da panela, e ela começa a ferver. Então, começa a ferver a água, então ali tem água líquida dentro da panela e começa a sair vapor, a vaporizar. Mas se você colocar um termômetro lá dentro, durante o processo de fervura, a temperatura vai manter a 100 graus Celsius, enquanto tiver água líquida dentro da panela. Após toda a água toda a água virar vapor, aí a temperatura começa a subir de novo. E aí, esses momentos, eles são classificados quanto ao calor de modos diferentes. Quando você tem a substância no estado físico, sólido, líquido e vapor, quando a substância recebe calor ou perde calor, esse calor é um calor específico. Por quê? A sua temperatura muda. Então, se eu tenho o gelo e ele ganha calor, é denominado calor específico. Já no processo de fusão, de derretimento do gelo, esse calor é denominado calor latente. O que diferencia calor latente de calor específico? O calor específico, há variação de temperatura, a temperatura aumenta ou diminui. Se a substância recebe calor, a temperatura aumenta. Se a substância perde calor, a temperatura diminui. Então, quando há variação de temperatura, que é quando a substância está no estado sólido, ou no estado líquido, ou no estado de vapor. Aí, nós estamos falando de calor específico, pois há variação de temperatura. Agora, no processo de mudança de fases, de estado sólido para o líquido, ou do líquido para vapor, ou vice-versa, de vapor para líquido e de líquido para sólido, a temperatura é constante. E, nesse caso, é denominado calor latente. Então, para determinar o calor específico, nós usamos a expressão que macete.
que macete. Quantidade de calor é igual a massa da substância vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Já que no calor específico, a temperatura varia. No calor latente, a expressão que nós usamos é Q igual a M vezes L, onde Q é a quantidade de calor, M a massa, dada em gramas, e L o calor latente da substância. Cada substância tem dois calor latentes. O calor latente de fusão ou solidificação, o calor latente de vaporização ou de condensação. Então, toda substância vai ter dois calor latentes, pelo fato de um ser no processo de sólido para líquido ou líquido para sólido. A diferença é que o calor latente de sólido para líquido é positivo, porque está derretendo, processo de fusão. De líquido para sólido, ele é negativo, pois é o processo de solidificação, a substância está perdendo calor. Então, entendendo a diferença entre calor específico e calor latente e as suas respectivas equações, nós vamos resolver os exercícios. Número 1. Determine a quantidade de calor necessária para transformar 200 gramas de gelo. Então, aqui a gente tem uma massa de 200 gramas de gelo a uma temperatura inicial de menos 10 graus Celsius em água, ou seja, em água líquida de 20 graus Celsius. Dados. O calor latente de fusão, né? Fusão é o processo de derretimento do gelo. O calor latente do gelo é de 80 calorias por gramas, que é o L. O calor específico da água, a água que nós entendemos no estado líquido, é de 1 caloria por gramas vezes graus Celsius. E o calor específico do gelo é de 0,5 calorias por gramas graus Celsius. Então, o que a gente tem inicialmente? A gente tem aqui um bloco de gelo. Inicialmente, esse gelo está a menos 10 graus Celsius. E a gente quer determinar a quantidade de calor para que esse gelo chegue lá no final com 20 graus Celsius. Bom, nesse caso, há uma mudança de estado físico da água, porque ela está no formato de gelo inicialmente e passa para a fase líquida. Então, primeiramente, o gelo a menos 10 graus Celsius recebe calor, até chegar a temperatura de 0 graus Celsius. Aqui, nós temos calor específico, porque nós temos o estado sólido da água, o gelo. Essa quantidade de calor específica, eu vou denominar ela de Q1. Depois de 0 graus Celsius, começa o processo de fusão. O que é o processo de fusão? No processo de fusão, que é o derretimento do gelo, aqui a gente está falando de calor latente. E o calor latente, ele não tem variação de temperatura. E aqui nós vamos chamar o calor latente, a quantidade de calor latente de Q2. Aqui não há mudança de temperatura no processo de fusão, de derretimento do gelo. Aí o gelo começa a derreter e quando ele vira água líquida, aqui nós vamos ter 0 graus Celsius, virou água líquida, e começa a variar a temperatura.
até chegar a 20 graus Celsius. E aqui a gente tem, de novo, o calor específico na água líquida, porque ela começa 0 graus Celsius, 1, 2, até 20 graus Celsius. Calor específico. Essa quantidade de calor que vai receber aqui, vou chamar de Q3. Então, aqui a gente tem, primeiramente, o calor Q1, a quantidade de calor Q1, que é quando a substância passa de menos 10 graus até chegar a 0 graus Celsius, que é no estado sólido. Depois sofre o processo de fusão, que é o derretimento do gelo. E nesse processo o calor é latente, pois não há variação de temperatura, e depois que derrete totalmente o gelo, começa aí a variação de temperatura de novo, que é o aquecimento da água líquida, só que nesse caso é calor específico. Então, a pergunta é, qual é a quantidade de calor necessária para fazer todo esse processo? Aí nós vamos calcular as quantidades de calor Q1, Q2 e Q3. A nossa pergunta é qual é a quantidade de calor total, que é a soma de Q1 mais Q2 mais Q3. Bom, por que é importante fazer esse processo? A quantidade de calor 1, ela é calor específico, é dado por M vezes calor específico vezes a variação da temperatura. Qual é a massa do gelo no estado, a água no estado sólido? 200 gramas de gelo vezes o calor específico do gelo que o exercício deu, que é 0,5, vezes a variação da temperatura. A variação da temperatura no gelo, no estado sólido, é de menos 10 até 0 graus Celsius. Então, a temperatura final é 0, menos 10. Então, cuidado com o jogo de sinal aqui, ó. Menos com menos, mais 10. 100 vezes 0,5, ou seja, a metade de 200 é 100. Então, 200 vezes 0,5, eu falei errado, é 100 vezes 0 mais 10, 10. 100 vezes 10, 1.000 calorias. Então, a primeira quantidade de calor aqui é 1.000 calorias. Depois, a quantidade de calor 2. A quantidade de calor 2 é no processo de fusão, então é o calor latente, que é dado por massa vezes o calor latente de fusão da água. A massa é 200, o calor latente de fusão da água, calor latente de fusão do gelo ou da água, nós temos aí que é de 80 calorias por grama, então 200 vezes 80. Esquece os zeros, 2 vezes 8, 16. Agora acrescenta os 3 zeros, 16.000 calorias. É a quantidade de calor 3, que é quando temos aqui a água em 0 graus Celsius, e ela passa para 20 graus Celsius. Qual é a quantidade de calor? Como aqui a água está no estado líquido, há variação de temperatura, então é calor específico. Massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Que macete? A massa é 200, o calor específico da água é 1, a variação de temperatura é a temperatura final de 20 graus Celsius, menos a inicial, que é 0. 200 vezes 1, 200, 20 menos 0, 20. 2 vezes 2, 4. Acrescento os 3 zeros, 4.000 calorias. Então, a quantidade de calor necessária para que o gelo a menos 10 graus Celsius atinja 20 graus Celsius na água líquida, precisa de
1.000 calorias, mais 16.000, mais 4.000, que vai dar um total de 21.000 calorias. Então, é muito importante compreender que, quando a mudança de estado da substância, deve ser levada em consideração a quantidade de calor latente, que é o calor no processo de mudança de fases, do líquido para o sólido, do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, do gasoso para o líquido. Questão 2. Sendo LS igual a menos 80 calorias por grama, o calor latente de solidificação, lembrando que solidificação da água é a passagem do estado líquido para o sólido. É quando a gente coloca a água líquida, né, lá a água no congelador da nossa casa. A gente está solidificando a água, transformando a água em gelo. Calcule quantas calorias devem perder 600 gramas de água líquida a 20 graus Celsius até sua total solidificação. O calor específico da água é 1 calorias por gramas por grau Celsius. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem, imagina aqui um copo com água, 600 gramas de água. A gente tem num copo 600 gramas de água. Essa água líquida está com uma temperatura de 20 graus Celsius. E aqui nós vamos para um processo de solidificação. Ou seja, como eu estou com a água líquida a 20 graus Celsius, para que ela solidifique, agora a água vai ter que perder calor. Então, ela vai perder calor de 20 graus até chegar na temperatura de 0 graus Celsius. Quando ela chega a 0 graus Celsius, começa o processo de fusão. Fusão não, de solidificação. Começa o processo de solidificação, que é converter essa água para o estado sólido. Então, aqui, nós temos o processo de solidificação e é o calor latente. Porque durante todo o processo de solidificação, a temperatura vai ficar constante. Então, nós temos Q1, que é o calor específico. Aqui a gente tem calor específico da água líquida, de 20 graus Celsius até atingir 0 graus Celsius. E aqui a gente tem o calor latente. Esse calor latente vou chamar de Q2. Então, aqui a pergunta é: quantas calorias deve perder? Quantas calorias a água vai perder para que ela, estando a 20 graus Celsius, seja solidificada? Ou seja, seja transformada em gelo. Então, primeiramente, pensando na água, nós temos o calor latente, o calor específico, Q1. Q1 é dado por Q macete. Então, M vezes C vezes delta T, variação da temperatura. Qual é a massa da água? 600 gramas. Calor específico da água, 1. Variações de temperatura. Cuidado aqui. Inicialmente, a água está a 20 graus Celsius, mas ela vai chegar a 0 graus Celsius. Então, a temperatura final é 0 e a inicial, que é 20. Então, aqui eu vou fazer 0
menos 20. 600 vezes 1, 600. 600 vezes menos 20. Olha, vai dar negativo? Sim. Pois, nesse caso, a substância, a água, está perdendo calor. Então, a quantidade de calor que a água vai perder para ir de 20 graus Celsius a 0 graus Celsius é menos 12.000 calorias. Agora, a quantidade de calor 2, que é o processo de solidificação, é calor latente, que é a transformação do estado líquido para o sólido. Esse calor latente é dado por massa vezes o calor latente de solidificação. Então, vai ser a massa da água, que é 600, vezes o calor latente de solidificação, isso deu, que é menos 80. Mais com menos, 6 vezes 8, 48, acrescenta os 3, 0. Menos 48.000 calorias. Então, aqui nós temos que, qual é a quantidade de calor que a água vai perder? Então, a quantidade de calor total vai ser de Q1 mais Q2. Q1 menos 12.000 calorias e Q2 menos 48.000 calorias, que vai ser um total de menos 60.000 calorias. A quantidade de calor necessária para que a água saia de 20 graus Celsius e seja solidificada, ou seja, passa do estado líquido para o estado sólido, é de 600 calorias. Ela vai ter que perder essa quantidade de calorias. Lógico que a quantidade de calorias está associada à massa. Quanto maior for a massa da substância, mais quantidade de calor são necessários para essa mudança de fase. Questão 3. Quantas calorias são necessárias para transformar 100 gramas de gelo? Então, aqui a gente tem estado sólido, gelo, 100 gramas de gelo, a menos 20 graus Celsius, em água a 60 graus Celsius. O gelo se funde, o gelo começa a derreter a 0 graus Celsius. Em calor específico, o gelo de 0,5 calorias por gramas vezes graus Celsius. O seu calor latente de fusão, ou seja, o calor latente de fusão do gelo é 80 calorias por gramas. O calor específico da água é de 1 calorias por gramas por grau Celsius. Depois que a gente determinar a quantidade de calor necessária para transformar o gelo a menos 20 graus Celsius em água a 60 graus Celsius, ele pede para que a gente construa a curva de aquecimento desse sistema. Então, primeiramente, vamos calcular a quantidade de calor. E para calcular essa quantidade de calor, é fazer os mesmos passos que nós fizemos no exercício 1. Que é, primeiro, pensar no gelo. Então, aqui nós temos o gelo a uma temperatura de menos 20 graus Celsius. Aí esse gelo começa a receber calor até chegar à temperatura de 0 graus Celsius. Aqui, nós estamos falando de calor específico. Porque está no estado sólido. E esse calor, vou chamar de essa quantidade de calor necessária para que o gelo vá de menos 20 graus Celsius a 0 graus Celsius de Q1.
calor específico no estado sólido da água. Aí começa o processo de fusão. O processo de fusão da água, nós temos aqui a água no estado sólido e ela começa a derreter, o processo de fusão, de derretimento. E essa quantidade de calor, ela é quando a substância recebe o calor latente, que é o calor onde não há variação de temperatura. Então, esse processo todo, a água fica a 0 graus Celsius, durante todo o processo de derretimento. Então, aqui a gente tem o calor latente. Depois, a água, já no estado líquido, com a temperatura de 0 graus Celsius, derreteu toda, aí ela começa a aumentar a temperatura no estado líquido. Aí sim, aqui, nós estamos falando outra vez de calor específico, quando a água vai atingir aqui 60 graus Celsius. Então, novamente, nós vamos ter o calor específico, que eu vou determinar essa quantidade de calor aqui de Q3. Então, nós temos 3 quantidades de calores para calcular. Então, vamos lá. Vamos calcular o Q1. Q1 é calor específico. A expressão que determina o calor específico é Q-macete. Qual é a massa de água? 100 gramas de água. Calor específico do gelo, porque aqui a substância no estado sólido, é de 0,5. E o gelo aqui começa inicialmente a menos 20 graus Celsius até chegar a 0 graus Celsius. Temperatura final é 0 menos 20. Aqui nós temos temperatura final negativa, então cuidado com esse jogo de sinal. 100 vezes 0,5, a metade de 100 é 50, vezes, menos com menos mais, 20. 5 vezes 2, 10, acrescenta os 2 zeros. Ou seja, para que o gelo vá de menos 20 graus Celsius a 0 graus Celsius, são necessárias 1.000 calorias. Agora, para o calor Q2, quantidade de calor Q2, que é o calor latente, é o calor necessário para fundir esse gelo, para derreter o gelo. Nesse caso, é calor latente, não há variação de temperatura. Então, é a massa de 100 gramas vezes o calor latente de fusão do gelo, que é de 80 calorias por gramas. Então, 1.000 vezes 80, 8.000 calorias. E, por último, o calor específico já da água no estado líquido, Q3. Calor específico é Q-macete. Então, a massa é de 100 gramas da água. O calor específico da água agora no estado líquido é 1 vezes a variação de temperatura. A temperatura final desejada no estado líquido aqui é 60 graus Celsius, menos a inicial, que é 0. 100 vezes 1, 100, vezes 60 menos 0, 60. 100 vezes 60, 6.000 calorias. Finalizando essa primeira parte, então temos que a quantidade de calor necessária vai ser Q1 mais Q2 mais Q3, ou seja, 1.000 calorias mais 8.000 calorias mais 6.000 calorias. 8.000 mais 6.000, 14.000 mais 1.000, 15.000 calorias são necessárias para converter, para transformar o gelo a menos graus Celsius em água a 60 graus Celsius.
com a primeira parte do exercício feito, né, a quantidade de calor necessária para converter 100 gramas de gelo a menos 20 graus Celsius em água a 60 graus Celsius, vamos para a segunda parte, que é a construção da curva de aquecimento desse sistema, né? Aquecimento do gelo. Então, vamos construir a curva. Construir essa curva é utilizar o plano cartesiano do eixo vertical é a temperatura em graus Celsius e o eixo horizontal aqui, no caso, é a quantidade de calor dada em calorias. Então, inicialmente, nós temos o seguinte, o gelo a menos 20 graus Celsius. Para que ele chegue a 0 graus Celsius, foram necessários 1.000 calorias. Então, aqui está a reta que representa essa variação de temperatura de menos 20 graus Celsius, vou colocar em verde, a 0 graus Celsius. Essa aqui é a quantidade de calor 1, Q1, é o calor específico, que foi de menos 20 graus Celsius até 0. Depois, ficou o processo de fusão. E o processo de fusão, ele acontece quando a substância mantém a temperatura constante. E no caso da água, é 0 graus Celsius. Então, em 8.000 calorias, ou seja, mais 8.000 calorias, que vai até 9.000 calorias, aqui a gente tem o processo de fusão, que é a quantidade de calor 2. A temperatura manteve-se a 0 graus Celsius durante todo o processo de derretimento do gelo. E, por último, nós temos 6.000 calorias, que é quando a água vai de 0 graus Celsius até 60 graus Celsius. E, para isso, nós vimos que são necessários 15.000 calorias. Então, aqui, 15.000 calorias corresponde à temperatura de 60 graus Celsius. E essa quantidade de calor específica, ela foi variando a temperatura de 0 até 60 graus Celsius, que aqui é o Q3. Então, tem o Q1, Q2 e o Q3. Somando Q1 mais Q2 mais Q3, obtemos 15.000 calorias. Então, observe que há um crescimento no aquecimento aqui do gelo, né, um crescimento na temperatura de menos 20 até 0 graus Celsius, a temperatura variou, o calor específico. Depois, no processo de fusão, de derretimento do gelo, calor latente, a temperatura 0 graus Celsius manteve constante. Depois, já no estado líquido, a água, no estado líquido, calor específico, começa a variar a temperatura, chegando a 60 graus Celsius, e são necessários 15.000 calorias. Então, esse é o gráfico da curva de aquecimento desse sistema, que é transformar o gelo a menos 20 graus Celsius a 60 graus Celsius. Questão 4. Tem-se 200 gramas de gelo, inicialmente a menos 5 graus Celsius. Determine a quantidade de calor que essa massa de gelo deve receber para se transformar em 200 gramas de água líquida a 80 graus Celsius. Mesma ideia. Nós temos inicialmente o gelo. O gelo aqui está no estado sólido,
a uma temperatura de menos 5 graus Celsius. Ele vai receber calor no estado sólido até a temperatura de 0 graus Celsius. E aí começa o processo de fusão. No processo de fusão, que é o processo de derretimento do gelo, nós temos aqui sólido e líquido, processo de fusão. E aqui não há variação de temperatura. E aí a água vai derreter e a 0 graus Celsius. A partir daí, ela continua recebendo calor e vai até a temperatura de 80 graus Celsius. Inicialmente, temos calor específico no estado sólido, quantidade de calor 1. Depois, a gente tem calor latente, que é no processo de fusão, Q3. Depois, de novo, calor específico. Calor específico, que é no estado líquido já, na água, estado líquido, chamar de Q3. Então, a gente tem aqui 3 quantidades de calor para ser calculada. Primeiramente, a quantidade de calor no estado sólido é específico, então é Q-macete, que é igual a massa da água, que é 200 gramas do gelo, aliás, vezes o calor específico do gelo, que é 0,5, vezes a variação de temperatura. A temperatura final é 0, menos a inicial, que é menos 5. Então, vamos ter 200 vezes 0,5, 100, vezes menos com menos mais, 5. 500 calorias são necessárias para aquecer o gelo de menos 5 a 0 graus Celsius. Agora, nós temos a quantidade de calor 2, que é no processo de fusão do gelo, derretimento do gelo. Vamos calcular, então, Q2. Depois, calcular Q3. Q2 é calor latente, massa vezes calor latente. Q3 é calor específico, é quando a água já está no estado líquido. O processo de fusão é a massa, 200, vezes o calor latente de fusão do gelo é 80. No caso aqui, vai dar 8 vezes 2, 16, acrescenta os 3 zeros. E já a quantidade de calor na água líquida de 0 a 80 graus Celsius é 200 gramas de água, vezes 1, que é o calor específico. A variação de temperatura, que é a temperatura final 80, menos 0. 200 vezes 1, 200, vezes 80, vai dar 1.600 calorias. Então, a quantidade de calor necessária para converter 200 gramas de gelo a menos 5 graus, a água a 80 graus Celsius, é Q1 mais Q2 mais Q3. 500 mais 1.600 mais 16.000 e mais 16.000. 16.000 mais 16.000 dá 32.000, mais 500, 32.500 calorias. Questão 5. A questão 5, ela é um pouquinho mais longa, porque aqui, o que acontece?
Olha, determine a quantidade de calor necessária para transformar 100 gramas de gelo a menos 10 graus Celsius em vapor de água a 120 graus Celsius. Então, aqui nós temos duas mudanças de estado físico, de sólido para líquido e depois de líquido para gasoso ou para vapor de água. Então, vamos analisar primeiramente. Nós vamos ter aqui o gelo, inicialmente, a menos 10 graus Celsius. Esse gelo vai mudar de temperatura até atingir 0 graus Celsius. Depois entra o processo de fusão. Aí, a água já derretida vai estar a uma temperatura de 0 graus Celsius, porque a temperatura mantém constante, e ela começa a receber calor e mantém, aqui agora a temperatura varia, vai até 100 graus Celsius. Quando chega a 100 graus Celsius, começa o processo de vaporização. E aí, a temperatura mantém constante, ou seja, aqui continua a 100 graus Celsius. Quando se torna a vapor, aí a temperatura começa a variar e vai até 120 graus Celsius. Então, temos que calcular todas essas quantidades de calor aqui nesse processo, que vão ser quantidade de calor Q1, que nesse caso a temperatura varia, então é específico. Quantidade de calor Q2, que no processo de fusão não há mudança de temperatura, calor latente. Depois, quantidade de calor Q3, que é no estado líquido, aqui da água, calor específico. Depois, calor latente de novo, que é quantidade de calor Q4, que é no processo de vaporização, onde a temperatura é constante. E, por último, quantidade de calor Q5, que é a mudança de temperatura. Então, aqui nós temos calor específico, calor latente aqui no processo de fusão, calor específico na água líquida, no estado líquido, depois no processo de vaporização, calor latente, e finaliza com o calor específico aqui, quando a água está no estado gasoso. Então, aqui esse problema, basta calcular essas 5 etapas e depois juntar todas que têm a quantidade de calor necessária. Então, vamos lá. Calculando Q1. Q1 é calor específico, então, Q macete. Q2 é calor latente. Q3, calor específico, água líquida. Q4, calor latente no processo de vaporização. E Q5 é calor específico. Então, vamos lá. Q1, a massa, a quantidade de gelo, nesse caso, é de 100 gramas. Então, vai ser 100 vezes o calor específico do gelo, que é 0,5, vezes a variação de temperatura. 0 menos 10, 10. Então, vamos ter 10 vezes 100 mil, metade de 1.000, 500 calorias. Já na quantidade de calor 2, que é o processo de fusão ao calor latente, é 100 gramas de água vezes o calor latente de fusão do gelo, que é de 80. 100 vezes 80
8.000 calorias. Q3 é o calor específico da água a 0 graus Celsius até 100 graus Celsius. Então, vai ser 100 gramas. O calor específico da água é 1. E a variação de temperatura aqui é de 0 a 100 graus Celsius. Então, 100 menos 0, 100. Multiplicando 1 vezes 1 dá 1 e acrescenta a quantidade de zeros que tem aqui. 100.000 calorias. Q4, calor latente, quantidade de calor de vaporização. Então, é o processo de vaporização, quando eu tenho água e também vapor. Nesse processo, a temperatura é constante, inclusive a 100 graus Celsius para a água. Então, a massa aqui ficou errado. A massa é 100. A massa é 100 gramas, vezes o calor específico, que é 1 vezes 10.000 calorias. Então, o Q4 é a massa, que é 100 vezes o calor latente de vaporização, que é de 540. 540 vezes 100 dá 54.000 calorias, 540. E o Q5, que é a última quantidade de calor, será a massa, que é de 100, vezes o calor específico de vapor, que é 0,5, vezes a variação da temperatura. 120 graus menos 100, aqui vai dar 20 graus Celsius. 100 vezes a metade de 20 é 10. Então, vamos ter 1.000 calorias. Dessa forma, a quantidade de calor necessária é a soma de Q1, mais Q2, mais Q3, mais Q4, mais Q5, que vai dar igual 500 mais 8.000, 500 mais 8.000, 8.500, mais 10.000 mais 54.000, vai dar 64.000, mais 1.000. 8.500 mais 1.000, 9.500, mais 64.500. Então, vamos ficar aqui com 500, 9 com 6, 9 com 4, 13, 73.500 calorias no total. São necessárias para converter menos 10 graus Celsius em 120 graus Celsius o gelo. Então, observe que aqui tem que ficar atento à mudança de estado físico. A gente teve os dois processos, tanto de fusão quanto de vaporização. Então, tem que separar direitinho aquele calor específico e aquele calor latente. Então, tira a foto das atividades e me envia.